Como nós precisamos voltar à simplicidade da mensagem do Evangelho. Como nós precisamos voltar às mensagens que diz que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vai voltar para a nossa completa redenção, teve uma obediência perfeita que nos dá justiça, que nos faz com que nós sejamos justos diante do Pai. Como nós precisamos voltar à mensagem simples do Evangelho, que Cristo morreu na cruz para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa justificação. Dizer que Cristo é a nossa sabedoria, dizer que Cristo é a nossa justiça, dizer que Cristo é a nossa santificação. Essas mensagens que apontam para Jesus, que ao mesmo tempo, na nossa maneira de viver, que aponta para Jesus, que diz que o mundo está errado, mas não simplesmente dizer que o mundo está errado em um julgamento hipócrita de falar aquilo que está errado no mundo e não viver a vida que Cristo quer que nós vivamos, mas termos coragem de pregarmos a verdade do Evangelho e vivermos aquilo que nós estamos pregando, abrirmos a Bíblia e não se importando se nós vamos ofender ou não, porque a ofensa segundo Deus, a ofensa segundo a Bíblia, a ofensa segundo Cristo, traz vida, traz arrependimento para a vida e livra a nossa alma do inferno. A repreensão, segundo Deus, livra a nossa alma do inferno. Por mais que às vezes eu traga mensagens duras, mas eu creio que o tempo que estamos vivendo requer essas mensagens de confronto, requer essas mensagens que falam simplesmente sobre arrependimento, sobre nova vida, sobre novo nascimento, que fala sobre a morte de Cristo, que fala sobre a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Dessas mensagens que fala sobre pecado, que dá nome aos bois, que luta contra as ideologias, que luta contra essas ideologias que lutam por uma falsa igualdade, mas na verdade são intolerantes quando nós expressamos a nossa fé. Dessas ideologias que depravam a nossa mente e faz com que o pecado seja bonito aos nossos olhos. Faz com que o pecado seja agradável, não seja tão mal assim. O pecado foi algo muito ofensivo contra Deus que aconteceu no Jardim do Éden. A Bíblia diz que quando Eva foi tentada, o Senhor falou claramente a Eva e a Adão: do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis. E a Bíblia diz que quando Eva foi tentada, diz que Eva viu quando a serpente tentou Eva e disse: certamente você não morrerá, mas você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a tentação, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva viu que a árvore era boa para se comer, mas não é que a árvore era boa para se comer, é porque nas entranhas de Eva, no coração de Eva, ela já tinha se corrompido e já estava almejando ser igual ao Eterno. E não é esse o nosso pecado? Quando nós vemos o pecado e nós nos corrompemos por dentro e nós damos as costas ao Criador e no nosso coração nós queremos ser semelhante a Deus e acabamos na destruição e acabamos desfigurado da nossa imagem e semelhança de Deus. E diz que nós precisamos de Deus. Foi isso que Eva fez. Eva viu que era bom fruto e comeu e trouxe para si uma autoexistência, entre aspas, uma existência sem Deus, uma existência sem o Criador, dizendo: eu não dependo mais de ti, eu não dependo do teu poder para viver. E o que aconteceu? Ela deu do fruto a Adão, Adão comeu e os dois caíram da perfeição para o pecado, caíram da inocência para a depravação. E o mundo está aí do jeito que está, porque nós demos as costas para Deus e continuamos dando as costas para Deus naquilo que nós fazemos. E aí está aí a depravação no nosso coração, pastores infiéis,
mulheres na igreja se vestindo de forma sensual, mulheres na igreja seduzindo, homens caindo na sedução, homens enganando e sendo enganados, e nós vivemos na hipocrisia. Hoje eu não julgueis. Tudo bem, não julgueis, mas quando nós vivemos a verdade, nós precisamos julgar. Se nós vivemos na verdade, não julgar com hipocrisia, que é o que a Bíblia condena. E dada essa introdução, eu queria ler aqui, trazer uma mensagem curta do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu queria ler aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 1, a partir do verso 18, que diz assim: Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A pregação do Evangelho é loucura para o mundo. As pessoas de ideologias, de movimentos, os ímpios, riem e zombam e escarnecem da mensagem da cruz. Mas nós que servimos a Cristo, é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa justificação. E nos diz as boas novas que Jesus veio trazer, de que um dia estaremos no seu reino e viveremos para sempre em uma vida perfeita. Senão nós pereceríamos no inferno. É simples. A mensagem da cruz para nós que somos de Cristo é a nossa salvação, e nós estamos dando as costas para a mensagem da cruz. Hoje tem mensagem de como ser próspero, de como ter visões espirituais, de como ouvir a voz de Deus, de como... E aqui ouvir a voz de Deus, mas que você vê que não é a mensagem simples do Evangelho, mas teorias mirabolantes de como se fazer essas coisas, de como ter um bom negócio. E os púlpitos viraram autoajuda, viraram teologia da prosperidade, os púlpitos viraram técnicas de como você ter sucesso na vida, e não mais se prega a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é simples. Jesus veio, teve uma obediência perfeita, conquistou essa obediência perfeita para nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, sofreu a ira de Deus, foi ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, ao terceiro dia ressuscitou, com o corpo perfeito e glorificado, e depois de 40 dias ascendeu ao céu, e um dia voltará para completar a nossa redenção, e um dia seremos como o corpo perfeito de sua glória. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu queria ler aqui em Romanos 1,16. Romanos 1,16, que diz assim: Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos confessar Cristo nos telhados para que Cristo nos confesse diante dos anjos e do Pai. E eu não me envergonharei do Evangelho, e oro para que você também não se envergonhe do Evangelho. Por isso eu faço esses vídeos com muito amor. Eu sei que com palavras duras, mas nós como cristãos precisamos nos erguer como uma rocha contra aquilo que tem tentado destruir a Igreja de Cristo, tem tentado destruir a Bíblia. Por incrível que pareça, tem tentado desfigurar a nossa imagem e semelhança de Deus, confundir a nossa identidade. Como nós não vamos lutar contra isso, sabendo a verdade? Nós temos um privilégio, nós cristãos temos um privilégio. Nós temos a verdade ao nosso favor. Nós temos a Bíblia, que é a espada do Espírito, que penetra no interior do véu, que esmiuça a penha, como diz o profeta. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, a mensagem do Evangelho, a salvação de Deus está disponível a todos. A todos. A mensagem do Evangelho está disponível a todos. Deus nos ama e quer nos salvar. Mas primeiro precisamos nos arrepender, nascer de novo e aceitarmos a verdade do Senhor na nossa vida. Aceitarmos quando Deus diz que nós estamos em pecado. E não procurar um avivamento com iniquidade, com transgressão, com infidelidade. E a última passagem que eu queria ler aqui está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 4. Que diz assim: porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos neles, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Nós vivemos em Cristo. Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive para todo sempre. E nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria, santificação e redenção. E precisamos voltar à mensagem simples do Evangelho. Precisamos voltar a falar de arrependimento. Precisamos voltar a falar que Deus está irado, que Deus vai julgar o pecador, que um dia, o dia do juízo virá e não tardará. E um dia, todo mundo que blasfemou contra Cristo, que fez chacota de Cristo, que escarneceu de Cristo, que zombou do Evangelho, que zombou da igreja, que tenta destruir a igreja de dentro para fora, esses homens irão se encontrar com Cristo. Nós também iremos nos encontrar com Cristo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ante a glória do Senhor. Então, se acerte-se com Deus agora. Viva na verdade, aceite a mensagem do Evangelho e não mais seja iludido por essas mensagens de prosperidade, essas mensagens que é encher linguiça no púlpito, com o perdão da palavra. E a mensagem simples que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados precisa voltar às igrejas. Essa é a mensagem da cruz. Então nós precisamos voltar a essas mensagens, nós precisamos aceitar, nós precisamos... a Bíblia diz que quando Paulo chegou, se eu não me engano, em Éfeso, onde eles adoravam a deusa Diana, que eles dizem grande a deusa Diana dos Efésios, Paulo, assim que ele chegou em Éfeso, ele destruiu a idolatria e esse culto à deusa Diana. Em 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, ele destruiu a idolatria em Éfeso. E quando eles chegaram em outro lugar, eles disseram: aqueles que viraram o mundo de ponta cabeça chegaram até nós. E como nós vamos destruir a idolatria vivendo em pecado? Como nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo para a glória de Cristo se nós não conseguimos ter a nossa casa em ordem, não conseguimos ser fiel à nossa esposa? Como? Se nós estamos viciados em pornografia, em sensualidade. Nós precisamos destruir a idolatria do mundo e destruir as obras das trevas, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. E Jesus disse que nós faremos obras maiores do que as que ele fez. E como nós precisamos destruir as obras das trevas, as fortalezas de Satanás. Destruir através da palavra essas ideologias nocivas que lutam por igualdade, por liberdade de expressão, mas pregam a depravação. Então voltemos à mensagem simples do Evangelho e voltemos a ler a palavra nas nossas igrejas.
E eu termino o vídeo dizendo: a mensagem do Evangelho é simples. Cristo nasceu da Virgem Maria, viveu como um de nós, porém sem pecado, teve uma obediência perfeita, morreu na cruz com os nossos pecados sobre ele, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, ressuscitou, ascendeu e um dia voltará para a nossa completa redenção. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a boa nova, que Cristo nos trouxe salvação. Voltemos a essas mensagens e não mais enchamos linguiça no púlpito, como eu tenho visto através do YouTube, através de tantos meios. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.